Filtros FIR, parte 8. Vamos analisar um exemplo envolvendo filtro FIR e resposta em frequência. Aplicando um sinal puramente senoidal num filtro FIR de 5 pontos, 5 taps, cuja resposta em frequência é mostrada na figura abaixo. Aqui está a resposta em frequência do filtro FIR, é a mesma que vimos no vídeo anterior. Vamos aplicar um seno no filtro que tem essa resposta. O seno aplicado tem frequência fs sobre 32 e amplitude 1. A gente, primeira coisa, localiza onde estaria o fs sobre 32 nesta resposta. Estaria mais ou menos por aqui. Os sinais de entrada e saída deste filtro são conforme figura abaixo. Aqui está a curva de entrada com pontilhado branco e a curva de saída com pontilhado preto. O que a gente vê aqui? O sinal de entrada de fato tem frequência fs sobre 32 e amplitude 1. E o sinal de saída atenuou aqui para 0,96, que é o valor encontrado exatamente aqui em fs sobre 32. Lembrando que aqui a gente multiplica 1 vezes o valor que a gente está lendo aqui, a amplitude da entrada vezes o valor que a gente está lendo aqui, no caso é 1 vezes 0,96, e a fase a gente soma. Localizando o fs sobre 32, a gente vê que tem um deslocamento de fase, que neste caso é de 22,5. Aplicou um seno de amplitude 1, ele caiu para 0,96 e defasou aqui 22,5 graus, que está de acordo com a resposta em frequência do filtro. Novamente aqui está os sinais. Conclusões que a gente pode tirar até este ponto. O sinal de saída é um sinal senoidal com a mesma frequência que o sinal de entrada. A frequência do sinal de saída é a mesma que a frequência do sinal de entrada. Isso significa que o filtro FIR é linear. O sinal de saída do filtro é um sinal defasado e atenuado em relação à entrada, conforme esperado, conforme apresentado na resposta em frequência deste filtro. As 4 primeiras amostras do sinal não se comportam como uma forma senoidal. Essas amostras são a resposta transitória do filtro, que é esta região aqui. As 4 primeiras amostras não se comportam como uma forma linear, é a resposta transitória do filtro. A gente já consegue calcular a resposta do filtro na quinta, uma resposta válida na quinta amostra, na amostra número 4 aqui neste caso. As anteriores pertencem aqui à resposta transitória do filtro. E a duração da resposta transitória depende de quantos delays tem o filtro FIR. A quantidade de delays também dita a ordem do filtro, e por isso existe uma solução de compromisso aí em utilizar um filtro, por exemplo, de alta ordem, para você ter uma resposta em frequência bem do jeito que você quer. Em contrapartida, você vai ter uma resposta transitória lenta, porque vão existir vários delays neste mesmo filtro. Aplicando agora na entrada um seno com frequência maior, por exemplo, 3 vezes fs sobre 32 e amplitude 1. O seno agora tem a frequência de 3 vezes fs sobre 32. Novamente, a gente localiza onde estaria esta componente aqui na resposta em frequência. A amplitude a gente multiplica e a fase a gente soma. Nós teríamos estas curvas aqui para entrada e saída. Novamente, em pontilhado branco aqui o sinal de entrada, amplitude 1, frequência 3 vezes fs sobre 32, e o sinal de saída, agora atenuado, foi para 0,69, a amplitude, e a fase 67,5 graus. Se eu voltar um slide aqui, a gente estaria lendo aquele 0,69 exatamente em 3 vezes fs sobre 32, e o deslocamento angular também nessa mesma frequência. A saída do filtro está mais atenuada, agora foi para 0,69. A diferença angular também aumentou, agora a diferença é de 67,5 graus. Olhando aqui a resposta em frequência do filtro e os dois exemplos, o primeiro seno e o segundo, a gente começa a perceber que quanto maior for a frequência, mais atenuado vai ficando essa curva em preto e mais defasado também, que é o caso mostrado aqui na figura abaixo. Conclusão, quanto maior for a frequência do sinal de entrada, maior será a atenuação e a defasagem do sinal de saída. Considerando esse primeiro intervalo aqui só do lóbulo principal, isso realmente é uma verdade. Quanto maior for a frequência, maior vai ser a atenuação, maior vai ser o deslocamento angular. Isso aqui vai indo para zero. Este filtro funciona como um filtro passa-baixas.
atenua mais as frequências, as altas frequências do que as baixas. Componentes de baixa frequência aqui são multiplicadas quase por 1, enquanto componentes aqui assim são multiplicadas quase por 0. Portanto, as baixas frequências, componentes de baixas frequências passam para a saída, enquanto as altas não passam. Tem essa região aqui dos lóbulos laterais. Esse filtro é um passa-baixa, mas tem esse comportamento aqui. A gente consegue projetar filtros melhores que não apresentem tanta amplificação aqui, um lóbulo lateral tão elevado, conforme mostrado nesta figura aqui. A gente consegue projetar filtros que não vão ter esses lóbulos laterais tão altos. A gente vai ver isso mais adiante. Voltando aqui. Então, nós temos este filtro, esta resposta em frequência. Agora, a gente sabe o que acontece quando a gente aplica um sinal de entrada aqui, olhando no domínio da frequência. O que acontece com esse sinal? Como é que o sinal de entrada é alterado em relação ao seu espectro? Lembrando que o filtro altera o sinal, altera o espectro do sinal de entrada, a gente consegue ter uma ideia com a resposta em frequência, semelhante ao que a gente fez lá no domínio tempo contínuo, como que o espectro do sinal de entrada vai ser alterado. Somente com os coeficientes do filtro já dá para saber, já dá para ter uma ideia de qual será a atenuação de defasagem do sinal. Para isso, basta fazer a transformada discreta de Fourier da sequência dos coeficientes. Ou seja, essas duas frases dizem que, sabendo somente o valor desses coeficientes, a gente já consegue ter uma ideia de como é que vai ser a resposta em frequência. Para isso, basta calcular a transformada discreta destes números aqui. Referência das figuras é este livro aí. Aqui termina este vídeo.